Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando o estudo do Evangelho de João à luz do Espiritismo, trazendo o tema para você, primeira multiplicação dos pães, pedindo a todos e todas que, por favor, apoiem o nosso trabalho através do www.institutorevelario.org.br/assinatura. Você escolhe a melhor maneira ali de contribuir conosco, ou também você pode sair daqui do chat, ir no botão membro e também escolher uma das formas. Quem quiser nos acompanhar nas redes, só estamos apenas agora no Facebook, @Revelar Instituto, você nos acompanha por lá. Se você quiser fazer sugestões, críticas, elogios, enviar perguntas ou sugestão de pauta, caso você seja um assinante de comunidade, use o Fale Conosco, @institutorevelario.org.br. E, sem mais delongas, começando com vocês, mais um encontro aqui pelo canal. Você sabe que esse espaço é onde nós falamos tudo de espiritismo, portanto, eu sou o Beto Ramos, estou trazendo para você esse nosso estudo. Por que estudar o Evangelho de João à luz do Espiritismo? Bem, pessoal, como vocês já sabem aqui, que tem costume aqui no nosso canal, a gente começou esse estudo lá no Grupo Espírita Raio de Luz, observando a advertência de Allan Kardec, Notícias Históricas, Introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, item 2, que ele vai dizer para a gente não ser anacrônico, para a gente ir na fonte, se abeberar dela, conhecer costumes daquele povo judeu, em que existem narrativas que nós nos apropriamos nos dias atuais, mas nós não podemos interpretá-las com o conhecimento dos dias atuais. A gente tem que ir lá naquele texto para apreender todo o contexto e não fazer de pretexto para ideias absurdas. É isso que a gente está fazendo aqui. Porque o Evangelho de João, ele, a nosso sentir, parece ser o evangelho, digamos assim, mais espiritual que nós poderíamos encontrar em consonância com a doutrina dos espíritos. Não que os outros não estejam. A gente também tem as condições necessárias para poder analisar o conteúdo deles, não tem problema algum. Mas nós escolhemos o Evangelho de João devido às suas características, devido à menção que várias passagens podem nos remeter à doutrina dos Espíritos, pelo próprio uso de certas passagens pelo Allan Kardec. Enfim, é um evangelho muito rico e nós estamos começando aqui o capítulo 6. Portanto, agradecendo aí meus companheiros de estudo, Carlos, a Cleudia, a Robertinha, entre outros, a Ana, enfim, todos que passaram por lá, e especialmente ao Arildo e a tia Márcia, do Grupo Espírita Raio de Luz, que permitia a gente fazer as gravações dos nossos encontros por lá e transmitir depois essa gravação por aqui no canal. Sem mais demora, pessoal, vamos aqui para os nossos compartilhamentos. A gente está no capítulo 6, vamos começar pelos versículos 1 a 15, sempre estudando à luz da ciência dos espíritos, do espiritismo, nos socorrendo, obviamente, dos conhecimentos que temos aí da doutrina espírita. Então, vamos lá, sem mais demora, para aqui o nosso compartilhamento. Veja você que estamos aqui com esse título, Primeira Multiplicação dos Pães. No entanto, quero já de partida, né, dizer que a gente está usando a tradução de Haroldo Dutra Dias, tá certo? Então, estamos usando aqui o Novo Testamento traduzido por Haroldo Dutra Dias, um espírita que tem conhecimento da área, o conhecimento da língua, que fez uma tradução muito boa. Não é o único recurso que nós utilizamos por aqui. Então, ele é que atribuiu a essa perícope esse título, ou se ele fez a tradução do original, né, ele traz para nós, dentro do conteúdo dessa obra, a primeira multiplicação dos pães. Você encontra outro título a respeito dessas passagens? Sim, estamos aqui com o nosso comentário aqui, ó, tá certo?
Introdução e Comentário, F.F. Bruce, está aí para você na tela também, onde a série Cultura Bíblica, da editora Vida Nova, vai trazer um título geral para os versículos 1 a 71, capítulo 6. E então, o título o geral é O Ministério na Galileia. O subtítulo, nesse comentário, é A Alimentação da Multidão. Então, nós vamos ter Jesus, esse nosso modelo e guia, conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos, diz assim: olhe, veja Jesus. Pessoal, eu tenho ouvido aqui, me permitam a crítica construtiva, espero, de pessoas dizendo assim: olha, a gente tem que estudar apenas o que Allan Kardec colocou lá no Evangelho, apenas o que Kardec falou lá na Gênese. Segundo Notícias Históricas, item 2, do capítulo que traz a introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo, a gente entende diferente. Ele falou para a gente ir naquela época lá e se apropriar desse conhecimento e estudar com a chave que é fornecida pelo Espiritismo. Então a gente pega todos os princípios espíritas e faz as nossas análises por ali, ok? Então nós temos aí o ministério de Jesus na Galileia, ele vai alimentar essa multidão e ele se constitui na experiência humana que nós podemos nos mirar como o espírito mais perfeito que Deus nos ofereceu para a gente poder imitar. Você não tem como imitar se você não conhece a história. A gente está trazendo compartilhamento só para as pessoas conhecerem um pouco mais dessa história. Então, vamos aqui, né, já sem mais demora, fazer, então, esse compartilhamento. Vamos para uma observação importante, é que esse comentarista vai reunir o evento da multiplicação de pães com Jesus caminhando sobre as águas e dando esse título que a gente esclareceu, alimentação da multidão. Então, enquanto nós estamos aqui com Haroldo Dutra Dias, no capítulo 6, versículos 1 a 15, esse autor que a gente também utiliza aqui, ele reúne os versículos 1 a 21, tá bom? Porém, nós vamos ficar com essa tradução do Haroldo, com a perícope entre 1 a 15. Pessoal, outra informação importante é que existem análises críticas desse texto, onde foi levantada a seguinte hipótese, que o capítulo 5 estaria entre os capítulos 6 e 7. Portanto, mudaria a ordem, o 6 seria o 5, e o 5 seria o 6. O que isso muda? É porque esse capítulo começa com a expressão depois dessas coisas. Que coisas que seriam? Se a hipótese levantada estiver correta, o capítulo 6 seria o 5, então ele viria depois do capítulo 4, versículos 46 a 54, onde houve uma ocasião de cura. Naquela hipótese, Jesus estava de fato a oeste do lago de Tiberíades, que é o Mar da Galileia. Assim, ele poderia cruzar facilmente para o outro lado, como consta no versículo que a gente vai examinar. Então, fica aí para a sua análise crítica essa hipótese levantada. Estamos seguindo aqui a tradução que a gente está usando, estamos seguindo o comentário que traz a informação e que, portanto, depois dessas coisas, precisaria, então, mentalizar acerca do aprendizado que se vai extrair do texto, a ideia de que o capítulo 6 seria o 5 e o 5 seria o 6, portanto, ele se localizaria em locais distintos do que a gente vai examinar agora. Espero que não tenha nenhuma influência para a nossa compreensão, porque vamos analisar aqui a ideia como o capítulo 6, que vem após esse capítulo 5 já estudado, já compartilhado, mas com essa informação importante aí dessa hipótese das análises críticas feitas ao texto. Dito isso, vamos para
aqui a nossa leitura dos versículos 1 a 15, onde você vai verificar que o texto inicia com a expressão depois dessas coisas. Então, Jesus vai para o outro lado do Tiberíades, o mar da Galileia. Vamos lá, então. Depois dessas coisas, Jesus partiu para o outro lado do Tiberíades, o mar da Galileia. Uma turba numerosa o seguia, porque observavam os sinais que ele fazia sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e se sentou ali com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Então, Jesus, levantando os olhos e observando que numerosa turba vinha até ele, diz a Filipe: onde compraremos pães para eles comerem? Dizia isso, porém, testando-o, pois ele sabia o que estava prestes a fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pães não lhes bastariam para que cada qual recebesse um pouco. Disse-lhe André, um dos seus discípulos, irmão de Simão Pedro: está aqui o menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isso para tantos? Disse Jesus: fazei recostarem-se os homens. Havia muita grama no lugar. Então recostaram-se os varões, em número de quase 5.000. Jesus, então, tomou os pães, rendeu graças, distribuiu aos reclinados de forma semelhante, também os peixes, quantos eles queriam. E como estavam fartos, diz aos seus discípulos: recolhei os pedaços de pães que sobraram, para que nada se perca. Assim, recolheram e encheram 12 cestos de vime, de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram do que havia comido, do que havia sido comido. Vendo, portanto, os homens os sinais que fizera, diziam: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Jesus, então, sabendo que estavam prestes a vir e se apoderar dele para o fazerem rei, se retirou para o monte, ele só. Vamos lá, né, pessoal? Vamos ver o que a gente pode extrair desse nosso encontro aqui. O que ocorre nessa cena? Jesus, né, está ali diante de uma multidão, está do outro lado do Tiberíades, do mar da Galileia, e segundo o que a gente depreendeu, nós temos a expressão depois dessas coisas. Tendo levado em consideração aquela hipótese anterior da localização do capítulo 5, que seria anterior ao 6, mas que nós estamos usando uma tradução que é precedida pelo capítulo 5, no capítulo 5 a gente teve o encontro de Jesus com a mulher samaritana, que para ela ele ensina como ocorre ou como se dá aliança com Deus, como e onde se deve adorar a Deus. Depois ocorrem as curas e a explicação da missão de Jesus. E especificamente as coisas, há a cura no tanque de Betsaida, ou de Betesda, bem como as consequências dali advindas. Já falamos disso, já compartilhamos no outro momento, é só assistir os vídeos anteriores. Mas, pessoal, essa expressão depois dessas coisas é também uma técnica textual. Então, não necessariamente que ele está se referindo a qualquer situação que seja de interesse para o capítulo propriamente dito, porque é uma técnica de escrita daquele tempo. É uma técnica textual, uma fórmula de você sair de um ponto do texto e começar um outro capítulo, começar um outro texto. É uma fórmula de transição. Então, dizer depois dessas coisas é uma fórmula de transição. Por isso é que tem que se considerar, até certo ponto, a hipótese aventada
da localização do capítulo 5 entre os capítulos 6 e 7, tá? Então é por isso também que é preciso ter certo cuidado e já não se considerar de imediato para além de uma hipótese. Vamos para o próximo ponto, que também aqui é interessante, que são os detalhes dessa cena. É bem descrito ali pelo autor do texto que o lugar onde as pessoas se reúnem em torno de Jesus é o mesmo que hoje é conhecido como Colinas de Golã. Dessa colina, há uma visão ampla da planície que está a leste do rio e do lago. Segundo constam nas histórias contidas nas Escrituras, era um lugar predileto de Jesus. Ele gostava daquele lugar. O texto também, pessoal, menciona a Páscoa. Nos evangelhos, nós vamos encontrar 3 menções a essa festa judaica, a Páscoa. Nesse evangelho em específico, melhor dizendo, são informadas que ocorreram 3. A primeira, nos versículos 2, no capítulo 2, versículo 13, a terceira no capítulo 11, versículo 55 e seguinte. E somente nessa segunda Páscoa é que Jesus não vai subir a Jerusalém. Então ele não vai a todas as festas judaicas, como alguns disseram, segundo nós podemos aprender com esse texto do Evangelho de João. Então são 3, 2 Jesus vai, sobe para Jerusalém, e nessa em específico ele fica ali no Mar da Galileia. Era uma festa de Páscoa. Também conta ali que em torno de Jesus havia mais de 5.000 pessoas. Como vocês perceberam, foram usadas as expressões, as palavras homens e também varões. Quando se fala em homens, a expressão designada é a antropoi, que significa povo, e povo implica em homens, mulheres e crianças. Então, por exemplo, o gênero humano é o antropos, é o ser humano. Então, você não define homem, mulher, isso, aquilo. Não, é o ser humano, antropos. Quando você usa a expressão varões, que é andres, você está se referindo apenas aos homens, ao gênero, mas a homens. Mateus, então, vai destacar que havia 5.000 homens, mas naquele evangelho de Mateus ele também acrescenta mulheres e crianças, tá? E aqui o evangelho de João usa as expressões tanto para povo quanto para homens. E quando ele se refere aos homens, ele vai dizer que havia 5.000 homens, tá certo? Então é importante pensar nessas menções que estão sendo feitas ali, essas sutilezas, né? Porque, de fato, se nós tivermos 5.000 varões, prestem atenção no texto que vocês vão entender onde a gente quer chegar. Por isso que é importante notar que os exércitos não eram constituídos por mulheres nem por crianças. Exércitos eram constituídos por homens. Se a gente lê o texto, compreendeu, Jesus vai perceber que esses homens querem fazê-lo rei deles, né? Mas vamos um pouquinho mais à frente para a gente esclarecer por que isso ocorre. Naquele tempo, havia as expectativas messiânicas e uma turba numerosa seguia Jesus, observando os seus sinais que eram feitos, principalmente as curas sobre os enfermos. Como havia uma expectativa messiânica, nessa expectativa contava-se a história da chegada, da vinda de um segundo Moisés, de alguém que faria o que Moisés fez e muito mais. Eles estão observando Jesus, estão querendo saber se ele preenche
os requisitos dessa expectativa messiânica. São 5.000 homens. 5.000 homens poderiam, de fato, formar um exército guerrilheiro para quem quisesse se tornar seu líder. E eles estão querendo o quê? Um líder, de fato. E o versículo 15, que a gente leu por último, ele dá a impressão de que era isso que aquelas pessoas, aqueles homens, os varões principalmente, ali queriam. Mas há um conflito de interesses aí. Por quê? Qual que é o propósito de Jesus? Jesus, ele já demonstrou até aqui, nesses 5 capítulos estudados do Evangelho de João, que ele possui a missão e um propósito, que se confunde com a mesma do ser humano de bem, que é ensinar como se relacionar com Deus, as coisas espirituais, a lei de adoração, ensinar a fazer o bem para todos. Ele curou a filha do centurião, ele curou um enfermo no tanque, então ele não fazia nenhum tipo de avaliação de quem quer que seja, ele não fazia asepsia de pessoas, sabe? Então ele doava-se, digamos assim, para todos, sem distinção. Ele exercitava as suas obrigações e os próprios deveres de espírito, de ser humano encarnado, de um ser em relação aos demais que conviviam com ele em sociedade, independente de qualquer dificuldade que surgisse à sua frente. Ele se desincumbia dessas tarefas. Ele também sempre observava as leis humanas, desde que essas leis estivessem voltadas para o bem geral, como no texto que a gente terminou, o capítulo 5, vocês devem estar lembrados aí. Então ele buscava sempre cumprir a lei, desde que a lei seja voltada para o bem geral. E ele também não cumpria essas leis quando elas se constituíam um obstáculo para a ação no bem, como foi o caso da cura do enfermo no tanque de Betesda, daquele paralítico, e uma cura no sábado, tá bom? Então, ao mesmo tempo que ele estava sendo já de fato observado e perseguido pelos doutores da lei, havia uma parte do povo que já estava observando de um outro modo, pensando que ele poderia preencher a sua expectativa messiânica e torná-lo um rei. Mas olha que, nesse caso, é um conflito, né? Os propósitos ali estão conflitando. Vamos trazer mais detalhes da cena. A turba está chegando e Jesus preocupou com o quê, hein, gente? Ele preocupou em alimentar esse povo. E aqui tem algo para a gente elaborar como pensamento. Ele é o modelo. Quem vai até ele precisa se nutrir. Então, o que ele tem a oferecer? Ele tem a oferecer o seu ensinamento. Será que nós estamos falando nesse texto de pão que alimenta o corpo ou nós estamos falando de pão que alimenta a alma? Na cena, ela é descrita com os seus discípulos pensando na alimentação material, na indagação de Jesus, e o que vai ocorrer ali vai ficar estranho com essas expectativas de cada um. Um está querendo alimentar e ver toda a dificuldade disso acontecer. E Jesus ali, ele fica sereno, tranquilo, dialoga, conversa, mas ele fica tranquilo. Observe que o Filipe vai dizer que 200 denários não seriam suficientes para alimentar aquele tanto de gente que chegava em torno de Jesus. E naquela época, pensando, né, no valor do denário, um denário, independente do que você queira valorizá-lo nos dias atuais, naquela época, um denário alimentava uma família média. 200 denários seriam insuficientes para alimentar todo aquele povo. Entre aquelas pessoas havia um jovem que tinha 5 pães e 2 peixes, e aquilo que ele tem, ele leva até Jesus. Para Filipe, era insuficiente. Mas Jesus, ele se ocupa de alimentar todos. E essa alimentação, de fato, ocorre. Após ele, então, ter recebido a oferta do jovem, que tem
um desprendimento de dizer o seguinte: olha, tem 5.000, mas eu ofereço os meus 5 pães, meus peixes que tenho. Jesus, então, recebe o que ele tem para oferecer e multiplica. Olha que dado interessante. Ele toma os peixes, ele toma os pães, e ele rende graças a Deus e pede aos seus discípulos que alimente a todos com aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes. A história prossegue e nós vamos perceber que todos se fartaram, todos comeram. Ou seja, eles tinham pouco. E Jesus pegou o pouco que ele tinha, que aquele jovem tinha, e transformou no muito que alimentou a todos. Nós estamos, de novo, falando no aspecto do pão que alimenta a carne, ou nós estamos falando de algo que Jesus está multiplicando e que está para além da compreensão humana, que não seria, de fato, o pão que alimenta a carne, mas um pão que alimenta o espírito. E aí nós precisamos pensar que tipo de pão que alimenta o espírito. O pão que alimenta o espírito, ao meu modo de ver, gente, não é outro senão o conhecimento. E ele vai dizer: estando todos fartos, recolham as sobras, para que nada se perca. Então, nesse aspecto aí, nada se perde. Nada se perde como? Nenhuma reencarnação ela é perdida. Toda ela é de fato uma oportunidade, uma experiência de se adquirir conhecimento. E, portanto, os discípulos passam a recolher e eles vão encher 12 cestos das sobras. Bom, para as pessoas, vendo aquele sinal, porque elas ficaram todas fartas com a divisão de apenas 5 pães e os peixes, eles veem um sinal e percebem em Jesus o profeta que havia de vir, segundo aquela expectativa messiânica. E eles então queriam, de fato, fazê-lo rei, torná-lo rei. Jesus percebe e se retira. São propósitos diferentes. Mas olha que interessante o texto, né? O texto que trata da multiplicação desses pães. Nos versículos, no versículo 11, ele vai dar graças. Quando você vai para a língua original, a palavra em grego é eucaristeu. É dela que nós vamos derivar aquela expressão que nós conhecemos por Eucaristia, que é, de fato, aquele momento em que, no culto, há uma ação de graças. Né? Então, perceba que, naquele tempo, dar graças não era uma linguagem técnica como mais tarde foi utilizado. Pensou aí, lá no item 2, notícias históricas, introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo, e nós estamos aqui, então, analisando o costume daquela época. Ora, o que foi transformado em culto aqui para nós, que é a Eucaristia, a ação de graças, e que faz toda uma situação técnica, pomposa, para o culto religioso, naquele tempo, não. As pessoas tinham uma relação bem mais direta com a divindade. Jesus usa uma expressão comum daquela época, que era dar graças. Então, essa Eucaristia não era nada incomum, era coisa comum, era natural, fazia parte da vida. É sentar ao redor de uma mesa e dar graça pelo alimento. Orava, naquela época, da seguinte maneira: bendito és, ó Senhor, nosso Deus, Rei do universo que produzes pão na terra. Era essa a fórmula que era mencionada quando se rendia graças. Era comum, todos entendiam isso.
Ele faz isso, né, dando graças àquilo que foi trazido por um jovem que estava no meio daquela multidão e que ele, trazendo para uma ideia aqui bem espírita, né, ele se desapega da fome, da necessidade, da ideia de que se ele compartilhar, ele vai ficar sem comer, vai ficar com fome. Não, ele simplesmente faz a sua oferta. E Jesus simplesmente multiplica essa oferta que ele faz. E a gente leva muito isso, gente, para o lado material. E seria muito interessante pensar o seguinte: o que nós podemos oferecer? Quais são as nossas potencialidades que nós podemos oferecer para a gente ter uma manhã melhor e mais feliz para todos? Essa é a questão da caridade que nós conhecemos no Espiritismo, que é a caridade desinteressada. Esse jovem, ele simplesmente se desapegou, se desinteressou, entregou para Jesus, para que ele fizesse o que melhor aprovesse. Jesus rende graças a Deus, né? Porque é ele que produz o pão na terra. A gente transforma, viu, gente? A gente coloca a semente, a gente transforma. Nós só podemos transformar. Mas o Criador, o doador universal é Deus. E a gente, a todo momento, precisa se lembrar disso. As nossas faculdades, a gente precisa se lembrar disso. Já deu graça hoje pela vida, pela saúde, por tudo que você percebe na natureza à sua volta, que é de fato a divina do doador universal. Vamos raciocinar nesse ponto e perceber esse jovem se desprendendo, né, daquilo que ele tinha para se alimentar, e Jesus o recebendo, e junto a Deus, que é o doador universal, ele rende graças. Fala que show de bola. Olha para você ver que a gente não tinha nada, agora já tem alguma coisa. Enquanto Jesus entrega esses pães para os discípulos, o que passa na cabeça do Felipe é ele olhando para os pães, 5 pães, 2 peixes, calculando quanto que ele gastaria para que cada pessoa recebesse um pedaço. E, ao final, o texto, então, vai dizer que todos comeram quanto quiseram. E é interessante, né? Aqui é o seguinte, a criança não foi mesquinha. Jesus recebeu e também não se amesquinhou. Deus, então, quando dá, não é mesquinho. Nós não podemos compreender aqui que é o Senhor e derivar essa expressão para Jesus, viu? Jesus rendeu graças ao Senhor, dizendo: bendito és, ó Senhor nosso Deus, Rei do universo. Ele, Jesus encarnado, ele não está falando com ele mesmo. Então, é errado atribuir a Jesus a pecha de ser ele o Senhor. Pecha por quê? Porque Senhor é um, Senhor é Deus. É errado você querer transformar em Deus aquele que é somente um espírito. Um espírito que é nosso modelo, mas é um espírito, é um grande irmão, é o nosso mestre. Mestre, sim, porque ele sempre vai dizer: sim, eu vim para ensinar, vim para instruir, eu vim para educar. Mestre, ele diz, mas bom é um só. Bom é o Senhor, que quando dá, ele não é mesquinho. Você pode aí até discordar de mim, mas que quando você percebe a oração que Jesus faz para Deus, que é Senhor e Rei do universo, nós não podemos pensar que Senhor seria Jesus, não é? Não é assim? Tem aí uma certa racionalidade ao meu modo de compreender. Gente, tem um dado muito interessante aqui. A multiplicação dos pães, ela é só implícita no texto. Em momento nenhum se afirmou. Nós estamos percebendo que 5.000 varões, mais as crianças e as mulheres que estavam junto desses 5.000 varões, todos se alimentaram, porque Jesus vai falar assim: olha, faz grupo de 50 a 100 aí, divide ele, manda se reclinar. Se reclinar
era colocar o joelho ao chão, né, naquela relva, sentar sobre as pernas ali, ficar aguardando que seria servido. Era assim que eles se reclinavam nas mesas. Então, a multiplicação ela é só implícita, não afirmada. Veja que Filipe calcula o que vai gastar para dar um pedaço para cada um. E cada um vai retirando um pedaço, no final sobra. A multiplicação, gente, ela é implícita, ela não está afirmada aqui. Então, isso é importante a gente ter em mente, porque tem gente que tem essa ideia do milagre aqui, né? Vamos, então, caminhando aí para o nosso encerramento, né? Que nós temos aí o propósito de Jesus e da turba, todos alimentados, restam 12 cestos. Mas aqui também nós temos sempre, gente, essa ideia de que por trás da narrativa existem alguns sinais para que a gente possa amealhar o ensino. Então, veja, 12 cestos, 12 apóstolos, 12 tribos de Israel. Ora, essas 12 tribos representam a humanidade. Os 12 cestos, de onde se recolhem essas sobras, os 12 apóstolos de Jesus. Jesus, então, faz uma advertência para que nada seja desperdiçado. Ele vai suprir a necessidade de se alimentar a todos, e quando ele procede dessa maneira, pensando em todos no coletivo, a abundância é geral diante da partilha que ele promove com apenas aquela quantidade de peixe e pães que foi oferecida pelo jovem. A lição que a gente pode tirar são, na verdade, não é a lição, são as lições. Nós temos uma lição prática, que é para a gente saber que não se deve desperdiçar o alimento, enquanto nós temos os irmãos padecendo de fome, morrendo de inanição. Porque isso é insultar a Deus, que doa todos os dias, e que nós vamos lá e nos apropriamos disso, não somos donos, porque a gente só transforma, e a gente desperdiça, mas não alimenta o irmão. Essa é a lição prática. Lição prática de não desperdiçar o alimento enquanto nós temos os outros que morrem de fome. E aqui, de fato, isso é espiritismo, igualdade, solidariedade e fraternidade. Mas nós temos também a lição espiritual. A lição espiritual. Porque a gente precisa pensar em Deus como doador universal. Ele distribui a sua graça, que são os nossos dons, as nossas faculdades, as nossas possibilidades misericordiosas de nos reencarnar sucessivamente, a imortalidade da nossa alma, a nossa inteligência. Então, ele distribui sua graça com abundância. E para Deus não existe limite. Ele sempre tem suficiente para poder dar mais para cada um. Como que nós devemos proceder? Imitando essa generosidade do Criador. Quando nós imitamos a generosidade do Criador, a gente percebe que cada ser humano, que ele é rico, mas ele é generoso, ele fica cada vez mais rico. Para ele nunca falta nada. Por isso, às vezes, a gente também encontra os pobres de Marredeci, que para eles nunca faltam nada. Convivem com um salário, mas eles dividem, eles sempre promovem essa multiplicação que Jesus ensinou aqui nesse texto, nas suas vidas. E a eles nunca falta em absoluto nada. Eles ficam cada vez mais ricos. Então é importante a gente tirar essa lição espiritual. Imitar Deus é perceber que tudo em Deus é abundante. Ele é tão bom que vai produzindo e não acaba. Deus tem sempre o suficiente para nos dar mais. Vamos imitar Deus. Vamos ser generosos. E assim a gente fica mais rico. Rico espiritualmente falando. Porque ninguém leva nada da terra, viu, pessoal? Ninguém leva nada
da terra. Você se recorda que a gente falou da expectativa messiânica, né? Então, os presentes, ou seja, principalmente os varões, concluíram que eles tinham as evidências óbvias de que havia o cumprimento do que está lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 15 a 19, que seria um profeta como Moisés estaria entre eles. Como seus antepassados, lá no deserto, lembra da história do maná no deserto, que foram alimentados pelo Moisés, agora Jesus estava fazendo o mesmo. Então, para eles, naquela compreensão da época, era o segundo Moisés, era o Moisés que eles estavam esperando. A noção de reencarnação existia, mas eles não sabiam como se dava isso, viu, pessoal? Então, tinha ali muita dificuldade de compreender, então eles iam pela ideia dos sinais, das expectativas e do que havia de compartilhamento do conhecimento das escrituras. Qual que era o erro? Né? O erro daquele povo estava na interpretação, porque eles tinham uma expectativa material e externa, de vir de fato um encarnado que lideraria aquele povo, que seria então caminhar, que seria então um parceiro que caminharia junto deles para retirá-los do jugo dos romanos, ainda que diretamente não era o caso daquele povo da Galileia, né? Mas tinha lá o Herodes e tudo mais, então era quase que a mesma coisa. Quando eles vão receber explicação de que Jesus, ele é rei, mas o reino dele não é desse mundo, eles vão pedir para trocar com o Barrabás lá, vocês lembram disso? Eles vão ficar ofendidos, não só esse povo aqui, no geral, porque muitos ali estavam esperando um rei material, um Davi rei, um que ia pegar em armas com eles, espada com eles. E aí Jesus vai explicar, não, está enganado, meu reino não é deste mundo. E aí eles vão ficar todos ofendidos, e é por isso que vão pedir lá a vida do ladrão, enquanto o justo era levado à cruz. Era assim que esse povo procedia, era assim que tudo acontecia, né? Então, dentro dessa expectativa, se ele era o segundo Moisés para aquele povo, ele deveria fazer o que o primeiro Moisés fez. O que o primeiro Moisés fez? Libertou o povo da opressão. Para eles era o quê? Independência da nação, não viver diretamente sob o jugo do Herodes, que representava os romanos, né? Era um instrumento romano entre eles, e pela redação do versículo 15 é bem possível que seria o desejo daquela multidão tornar Jesus o líder dessa causa libertária deles, né? Quando acontece a ideia de um milagre do pão, ou seja, eles estão sendo alimentados com 5 pães e 2 peixes, eles vão dizer, olha, aí está a nossa esperança sendo, portanto, agora tornada fato. A gente já pode realizar todas as nossas expectativas, porque já encontramos o nosso Messias. Vamos agora pegar em armas, derrotar o jugo romano, né? Derrotar o Herodes e derrotar ali também Roma, né? E sair de sob o jugo romano, né? Por fim, então, agora, pessoal, a gente encerra pensando um pouco com o Espiritismo. Qual que é o significado dessa passagem? Tem vários significados. Os religiosos vão possuir o significado que é mais caro a eles. Os filósofos vão compreender de uma determinada maneira. Nós aqui, pensando com a ciência espírita, nós vamos, como dito lá no princípio, né, o que nutre o espírito em abundância e sacia para sempre é o conhecimento. E na aquisição do conhecimento, o ensino dos espíritos apenas completa o conhecimento que a gente vai adquirindo. Vocês já notaram no livro dos espíritos como é progressivo o ensinamento ali? Como Kardec vai conhecendo, vai indagando, vai adquirindo novos conhecimentos, vai colocando em apreciação junto aos espíritos superiores, e eles vão sempre agregando valor àquilo que o Allan Kardec leva até eles, que todos os pesquisadores espíritas fizeram naquele tempo, e os espíritos foram só agregando valor. Tem
a progressividade do ensino dos espíritos. Então, a nosso ver, essa passagem retrata bastante isso para nós, né? Por quê? Porque não é possível multiplicar o que você não tem. Lembra? O jovem chega com aquilo que ele tem. Então, você leva aquilo que você tem e aquilo é multiplicado. Na área do conhecimento, isso é muito, muito, muito fácil de compreender. Você vai progredindo sempre, vai conhecendo sempre e sempre vai sendo agregado valores pelos nossos mestres, pelos nossos pais, pelos filósofos, pelos livros, pela cultura de um modo geral, por tudo que permeia ao nosso redor, vai agregando valor. Quando nós chegamos aos nossos mestres, aos doutores, aqueles que vão nos ensinar, nos educar, tanto quanto os nossos pais nas nossas famílias, né? Todos eles vão agregando valor naquilo que a gente leva, vão aprimorando um pouquinho e não vai nos entregando tudo, porque tem muita coisa que a gente não tem nem condição de compreender, que é o que Jesus fala também em relação àquele povo, né? Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem, tem muita coisa que eu não posso dizer agora, porque vocês não têm capacidade ainda para assimilar isso, e por aí afora. Então, nós estamos sempre pensando aqui no plano espiritual da ideia de conhecimento, que é o patrimônio imortal da alma. A liberdade plena somente será alcançada a partir do conhecimento. Esse foi o nosso estudo de hoje, acerca do capítulo 6, versículos 1 a 15, à luz do Espiritismo. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por favor, comente, compartilhe o vídeo e deixa aí o seu joinha para nós aí, que faz falta, tá? E sugestões, críticas, concorda, discorda, aqui com amor, com respeito, com carinho, a gente aceita todas as críticas, tá, pessoal? Aqui a gente não disputa, a gente debate ideias, tá bom? Então, esse foi nosso estudo do Evangelho de João, a primeira multiplicação de pães, assim como está lá na tradução do Haroldo Dutra Dias. Pedindo a Deus e aos bons espíritos que levem saúde, paz e tranquilidade para vocês em suas famílias. Nós aqui, então, vamos encerrar e nos encontrar com vocês no próximo vídeo. Até lá.